princesa gentil do Planalto, ergue a fronte orvalhada de luz. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Chico Mineiro para realizar a leitura do versículo da Bíblia. Eis aqui bendizei ao Senhor, todos vós servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Amém. 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 Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, professora Suelen Aduro Rugignac, que do curso de Direito terceira fase, muito obrigado pela presença, sejam bem-vindos a essa Casa de Direito. Jornalista Sérgio Moreira também nos dá a honra e o prestígio da presença. Demais integrantes da comunidade, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, senhoras e senhores, boa noite. Solicito ao senhor primeiro secretário a realizar a leitura do expediente. Expediente de 24 de abril de 2018. Ofício do Ministério das Relações Exteriores, convidando para a assinatura do termo de cooperação técnica Brasil-Timor-Leste, que ocorrerá dia 4 de maio de 2018. Ofício número 037 e 038 de 2018 do Executivo, comunicando os sancionamentos dos projetos de lei número 21, 32, 35, 43 e 44 de 2018. Ofício número 32 de 2018, do deputado estadual Moacir Sopelsa, em resposta ao requerimento número 155 de 2018, de autoria de toda a edilidade. Ofício número 16889 de 2018, da empresa Oi, em resposta ao requerimento número 47 de 2018, de autoria do vereador Edmilson Berta. Ofício número 27 de 2018, da Secretaria Municipal da Educação, em resposta ao requerimento número 212 de 2018, de autoria do vereador Coronel Mário. Ofício número 60 de 2018, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em resposta à indicação número 075 de 2018, de autoria do vereador Paulinho Basílio. Ofício número 61 de 2018, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em resposta à indicação número 086 de 2018, de autoria da vereadora Camila Lima. Ofício número 62 de 2018, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em resposta à indicação número 83 de 2018, de autoria do vereador Vilmar Sudowski. Ofício número 63 de 2018, de autoria da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em resposta à indicação número 100 de 2018, de autoria do vereador Célio Galeski. Ofício número 64 da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em resposta ao requerimento número 233 de 2018, de autoria do vereador Coronel Mário. Ofício número 97 de 2018, da Secretaria Municipal de Planejamento, em resposta ao requerimento número 105 de 2018, de autoria do vereador Célio Galeski. Ofício número 98 de 2018, da Secretaria Municipal de Planejamento, em resposta ao requerimento número 171 de 2018, de autoria dos vereadores Camila Lima, Paulinho Basílio, Norma Pereira e Thelma Blake. Ofício número 99 de 2018, da Secretaria Municipal de Planejamento, em resposta ao requerimento número 181 de 2018, de autoria da vereadora Norma Pereira. Ofício número 118 de 2018, da Secretaria Municipal de Administração, em resposta ao requerimento número 180 de 2018, de autoria da vereadora Norma Pereira. Ofício número 118 de 2018, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento número 219 de 2018, de autoria de toda a edilidade. Projeto de lei número 52 de 2018, que dispõe sobre a permissão de uso de bem público e da outras providências. Projeto de lei número 053 de 2018, que autoriza a custear despesas e dá outras providências. Ordem do dia. Para a segunda votação, projeto de lei número 37 de 2018, que autoriza a custear despesas da equipe de dança coreográfica da Fundação Municipal de Esporte e Lazer. Projeto de lei número 41 de 2018, que altera a lei número 4.305 de 12 de março de 2008. Para a primeira votação,
O projeto de lei número 207 de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos para o desenvolvimento econômico e social do município e da outras providências, com substitutivo. O projeto de lei número 36 de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos para o desenvolvimento econômico e social do município e da outras providências. O projeto de lei 38 de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos para o desenvolvimento econômico e social do município e da outras providências. O projeto de lei número 46 de 2018, que dispõe sobre a proibição de inauguração e ou entregas de obras públicas inacabadas ou que não estejam em condições de atender aos fins que se destinam. Projeto de lei número 47 de 2018, que institui e autoriza a cobrança da contribuição de melhoria e da outras providências. Projeto de lei número 48 de 2018, que cria cargos e empregos públicos no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Projeto de lei 49 de 2018, que extingue o cargo de balseiro e adota outras providências. Projeto de resolução número 04 de 2018, concede homenagem de amigo de Canoinhas à ervateira Selene. As indicações. Indicação número 112 de 2018, de autoria da vereadora Thelma Bley, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário de Obras, melhorias com patrola e material nas principais vias de acesso, como também nas vias secundárias, acesso às propriedades rurais, das localidades de Itamai, Paula Pereira, Rio do Pinho, Santa Leocádia, Santo Antônio dos Rosgrau e demais localidades da região. Indicação número 113 de 2018, de autoria do Edílio Márcio Dossi, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto Passos e ao senhor Dário Vermelho Gonçalves para que seja realizado estudo para a instalação de uma faixa elevada, longo faixa, em frente ao Banco Bradesco. Indicação número 114 de 2018, de autoria do Edílio Coronel Maio, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto Passos e ao senhor Dário Vermelho Gonçalves a melhoria da sinalização com a pintura da faixa central da rua Bernardo Ouza. Indicação número 115 de 2018, de autoria do tio Chico Mineiro, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto Passos e ao senhor Dário Vermelho Gonçalves a instalação de um redutor de velocidade na rua Rodolfo Scheidt, entre as ruas Filibaldo Hoffmann e Basílio Mendes. Era o que continha, senhor presidente. Muito bem. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Gilmar Dossi. A palavra é do Gilmar Dossi. Cumprimento, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia na noite de hoje, especialmente os acadêmicos da nossa universidade, professor Sueli, internautas, colaboradores da casa, boa noite a todos. Quero falar da minha indicação, a 113, e que fala sobre uma longa faixa na altura ali do Banco Bradesco. Sabemos que estamos em um período em que vamos ter alterações no trânsito, e isso já foi amplamente discutido aqui nessa casa, tivemos até uma audiência pública tratando esse assunto, além de uma empresa contratada para trabalhar o trânsito aqui em Canoinhas. O motivo dessa minha indicação é mais para despertar e que o Executivo Municipal, através do Letracan, observe também detalhadamente aquele ponto, porque eu acabei observando no dia de hoje veículos, e vi ali um veículo passar em alta velocidade, por muito pouco não se deu um acidente gravíssimo, em função de que uma pessoa de uma certa idade saiu de dentro da agência, adentrou a faixa de pedestre com o extrato, provavelmente deveria ser o extrato, não parei para ver, mas deveria ser o extrato que ela estava observando, distraída, e o condutor passou em alta velocidade. Isso poderia ter causado um acidente gravíssimo. Então, que nesse momento de alteração do trânsito, de mudança do trânsito, vermos como é que vai ficar o comportamento dele, e se o trânsito se manter na mesma direção, e provavelmente vai assim ficar,
que seja visto além da faixa de pedestre, que talvez se faça naquele local uma longa faixa, para que as pessoas e os motoristas forçosamente tendem a respeitar aquele espaço onde passam muitas pessoas no decorrer do dia todo. Então, essa é a colocação. Senhor presidente, também quero dizer que nós, e o vereador Paulo Gruinski, durante uma coisa das votações dos projetos, nós gostaríamos de deixar claro que da nossa retirada do plenário, em função de que nós temos um compromisso na manhã de amanhã, dia de amanhã, lá em Florianópolis, nós estaremos indo para lá. Tratarmos uma primeira audiência junto ao TJ, ao Tribunal de Justiça, falarmos sobre o antigo prédio do Fórum de Caminhos, e que esse prédio já foi terreno onde lá foi construído, já era pertencente ao município de Caminhas, e aqui nós estamos até com o projeto na época que foi cedido esse imóvel para o Estado, e na possibilidade de nós trabalharmos, como aqui muito nós já falamos, todos os vereadores, na condição de adquirirmos esse prédio que venha para o município de Caminhos. E depois trataremos do que com ele iremos fazer na sequência. Então, acredito que é uma primeira audiência, não sabemos, vereador Paulo, como vamos ser recebidos, como é que isso vai ser tratado, mas temos muita esperança, e eu acredito que fica a esperança de todos nós aqui que torcemos para que esse imóvel venha realmente ao município de Caminhos novamente, para que nós possamos fazer uso de alguma forma desse imóvel. Então, eu até gostaria de deixar isso claro à comunidade, que de repente, após a votação dos projetos, nós vamos fazer a retirada, porque temos essa viagem, mas a casa continuará os seus trabalhos normais. Obrigado. Vereador Chico Mineiro. Palavra do Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores e vereadores, internautas que nos assistem, presente, senhor Wilson Souza, Sérgio Moreira, Efraim, Suelen e alunos da terceira fase de Direito. Sejam bem-vindos a essa casa de eleição. A respeito da minha indicação 115/2018, que ontem comentei, e hoje, hoje já deu em rosco a Rodolfo Chay, que foi tão solicitado, tão pedido o asfalto nesta rua, e agora virou uma pista de corrida, sem o pessoal respeitar placas de pare, que está muito bem sinalizado. Então, solicito no trecho onde tem um salão de beleza, que seja feito, então, uma faixa elevada também, uma faixa aqui, o redutor de velocidade, para que amenize um pouco a situação. Não sou contra lombada, mas, nesse caso, é pedido da comunidade ali do Jardim Esperança. E a respeito do meu projeto de lei 46, que fica proibido toda e qualquer inauguração ou entrega de obras públicas inacabadas ou que não estejam em condições de atender os fins que se destinam. Isto é muito importante e peço que os vereadores leiam com carinho esse projeto. Hoje vai em primeira votação. Eu até ia usar a tribuna, mas devido ao tempo que vai estar correndo, é muito interessante também para os alunos da terceira fase de Direito dar uma olhada nesse projeto, inclusive se quiser uma cópia aí a casa fornece, que é muito interessante. Vendo hoje a inauguração, onde estive presente à tarde, junto com o presidente da Câmara, é muito interessante. A obra tem que ser inaugurada, vereadora Norma, e tem que abrir as portas de um posto de saúde, de uma creche, não somente inaugurar, para pôr lá depois num projeto eleitoral, uma campanha dizendo que inaugurou. Obras inacabadas, sem vidro, obras sem condições nenhuma de uso, mas está inaugurada para ter o nome do prefeito, vereador Antelmo, dizer que foi ele que inaugurou. Então, esse projeto aqui é muito interessante. Também ele fala sobre praças, sobre ruas, também pontos, trevos, e tudo que você for inaugurar tem que estar devidamente pronto para ser usado e com o mínimo de funcionários trabalhando, ou seja, no posto de saúde, numa creche, onde quer que seja. Então, esse projeto da Lei 46 é muito interessante, e já outras prefeituras pediram também, os vereadores de outras cidades pediram uma cópia desse projeto, no qual tem um caminhão
para eles também fazerem um estudo e também praticarem esta lei, que é muito interessante, presidente, muito interessante mesmo. Seria isso, senhor presidente. Vereadora Thelma Blake. Com a palavra, vereadora Thelma Blake. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, boa noite, os alunos do curso de Direito da terceira fase, pessoas da comunidade, assessores desta Casa de Leis, internautas. Só quero fazer uma complementação à indicação 112 de 2018, que na realidade é de autoria da Câmara Mirim, do vereador Mirim Rafael de Lima, porque eu não tenho conhecimento de como estão as vias dessas regiões aqui de Itaumai, Paula Pereira, Rio do Pinho, Santa Leocádia. Eu sei que o secretário de Bahia tem se empenhado bastante nas estradas, quando a gente pede, ele sempre atende. E em respeito ao vereador Mirim, o Rafael de Lima, eu assinei a indicação, pedi apenas para a assessoria da casa constar, senhor presidente, de agora em diante, o nome do vereador Mirim. Ok? Pode ser, né? Eu agradeço. Obrigada. Era isso. Vereador Paulo Glensi. Com a palavra, vereador Paulo Glensi. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, quero saudar especialmente a professora Suelen e os acadêmicos do curso de Direito. É uma honra para esta casa a presença dos senhores e das senhoras acompanhando a nossa sessão. Saudar o nosso amigo Efraim Stein, os meninos do capítulo de Molei que acompanham a sessão. Senhor presidente, o vereador Chico Mineiro já mencionou aqui sobre o projeto da questão da proibição de inauguração de obra pública não totalmente concluída. Eu até colocava para o vereador Chico Mineiro, e quero por isso aproveitar esse momento, que também, talvez, a título de emenda, nós pudéssemos verificar a impossibilidade de você nominar um prédio público antes mesmo da obra começar, como acontece muitas vezes. Nós temos obras públicas para serem edificadas aqui em Canoinhas, que há muito tempo estão paradas e que já tem lá o nome de uma pessoa para ser homenageada. Eu imagino que, primeiro, que até uma incoerência até com aquela pessoa que se vai homenagear. Você nomina um prédio público que talvez não vá acontecer, não vai existir, não vai beneficiar a comunidade. Outro, que nós temos que ter uma ampla discussão nessa questão de nominar prédios públicos. Então, talvez, como um dos requisitos também, para você nominar um prédio público, essa obra já tivesse que ter um certo andamento dela, uma previsão de conclusão, porque senão a gente vê terrenos baldios que, olha, ali vai ser o prédio em homenagem a fulano e tal, foi um grande cidadão do município, fez grandes obras para o município, e de repente não acontece. Então, talvez nesse momento a gente pudesse regulamentar essa situação. Senhor presidente, eu queria pedir licença até para quebrar o protocolo, e o vereador Vilmar já mencionou a nossa ida ao Tribunal de Justiça amanhã. Então, só para contextualizar para a comunidade que talvez não acompanha o tema, a Câmara fez, alguns dias atrás, um requerimento de autoria de toda a entidade, aprovado de forma unânime, solicitando que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina doe para o município de Canoinhas as instalações do antigo Fórum da Comarca de Canoinhas. Todos aqui sabem que foi uma grande luta e essa Câmara participou muito efetivamente para que acontecesse a construção do novo fórum. Isso aconteceu, uma realidade, está lá funcionando, atendendo muito bem a comunidade. Mas o prédio antigo, há um clamor do município que ele seja doado para o município. Quem sabe até para que a Câmara de Vereadores se instale no primeiro pavimento. A gente utiliza esse espaço aqui, mas esse espaço é do município, é da prefeitura. A prefeitura paga aluguel em vários locais da cidade para poder comportar serviços que poderiam ser prestados aqui. Por outro lado, no fórum antigo, nos térreos, é possível a instalação de vários serviços. Vou exemplificar, sem ter a pretensão de que esses serviços vão para lá, mas como sugestão, por exemplo, o PROCON, quem sabe o Conselho Tutelar, quem sabe outros programas de assistência, enfim, e até abrir para a comunidade alguma ONG, de repente, que precisa do espaço. Então, o nosso objetivo é que o fórum antigo seja doado para o município de Canoinhas para essa finalidade. O presidente do Tribunal de Justiça vai nos receber e a gente quer levar para ele uma questão histórica muito breve, mas importante. Esse terreno era do município de Canoinhas.
a Prefeitura de Canoinhas, em 1967, com autorização da Câmara de Vereadores na época, por 2 momentos. No primeiro momento, doou uma área de 800 metros quadrados. Quando foi elaborado o projeto do fórum, essa área restou pequena, precisou ampliar ela, então teve um segundo projeto, alguns meses depois, que transformou essa área total em 900 metros quadrados. Então, o povo de Canoinhas, com seu esforço histórico, doou o terreno para o Tribunal de Justiça. O Tribunal fez aquela edificação que nos serviu muito bem até recentemente e não serviu por mais tempo, em razão de ela ter ficado deficitária na sua condição física. Então, nós queremos colocar essa situação para o presidente do Tribunal de Justiça, dizer para ele que é um clamor unânime da Câmara de Vereadores de Canoinhas, de todos os vereadores, independente de sigla partidária. Nós entendemos que aquele prédio vai ser muito importante e pode ser utilizado por muitos e muitos anos pela municipalidade canoinense para atender vários serviços que beneficiem a nossa população. Então, eu peço desculpa até por quebrar o protocolo. Esse tema a gente iria utilizar em explicações pessoais, mas em razão até do número de projetos que tem para debate, quem sabe nas explicações pessoais eu e o vereador Gilmar não estaremos presentes. E além disso, também porque a nossa agenda amanhã envolve outros assuntos com deputados e secretarias. E só para concluir também, já que quebrei o protocolo, já entrei no prédio errado, agora tu faz o andar que eu desço do elevador, né? Eu queria também aproveitar, professor, e os acadêmicos, convidar que na quinta-feira tem uma sessão do Tribunal do Júri na comarca de Canoinhas, que quem tiver disponibilidade de tempo e gostar, se puderem assistir. É o processo antigo criminal, o processo criminal mais antigo da comarca de Canoinhas. É um homicídio que aconteceu em 1999 e eu estou atuando desde aquela época até agora no processo, né? Então vai ter o julgamento na quinta-feira. Se os acadêmicos puderem acompanhar, com certeza para vocês é uma possibilidade de ter um conhecimento a mais. Obrigado, senhor presidente. Vereador Chico Mineiro. Vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, só para complementar, então, aceito a emenda aí do nobre vereador Albuinski para fazer essa emenda mesmo, porque eu vejo que tem obras aqui que estão há algum tempo paradas e já está, antes mesmo, batizada a obra sem ela ter, nem nasceu ainda na pedra fundamental, já está nomeada, né? Então, muito bem, aceitamos a emenda, vereador Albuinski. Vereador Célio Galessi. Com a palavra, vereador Célio Galessi. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que se faz presente, de maneira especial a professora Sueli, os acadêmicos da terceira fase de Direito. Sejam sempre bem-vindos. Senhor presidente, eu só gostaria de solicitar a Vossa Excelência cópia do ofício 63 e do 97, encaminhado pelo Executivo, em resposta a algumas indicações minhas, até para que eu possa ter conhecimento do teor, uma do meio ambiente e uma outra. Então, eu gostaria dessas cópias. E gostaria, vereador Paulo, vereador Gilmar Sidowski, desejar pleno êxito aos senhores nessa audiência com o presidente do Tribunal de Justiça, pela importância do pleito. Eu, conhecendo o vereador Paulo, vossa pessoa e com toda a argumentação que é peculiar, eu creio que o senhor vai deixar muito claro de quanto o município de Canoinhas e principalmente a Câmara e os outros entes nossos aqui, que esse prédio vai ser importantíssimo para nós, seja nas condições que o senhor já falou, a questão de que o município pare de pagar aluguéis, em outros prédios que nós temos, que nós podemos desenvolver esse espaço que é do Executivo, ou, enfim, várias situações. Então, eu quero mais uma vez desejar isso, senhor presidente. Ninguém mais inscrito. Vereador Célio, a sua solicitação, a Secretaria Legislativa já vai passar em mãos os ofícios. Então, da mesma forma, desejar aos vereadores Paulo Albuinski e Gilmar Sidowski êxito na missão representando essa Casa Legislativa, muito bem contextualizado pelo vereador Célio, que o senhor, com o conhecimento que tem, o tempo que tem nessa casa, vai levar essa reivindicação e queremos crer que o Tribunal de Justiça vai ser sensível a repassar isso para o município. Eu sei que tem outras possibilidades de destinação, mas já conversamos nessa Casa de Leis com relação a uma possibilidade realmente de transferência
da Câmara de Vereadores lá para aquele prédio. Né? Desoneraria a Câmara e o município de uma construção de uma nova edificação que é necessária. Nós falávamos aí na reunião das comissões, nós temos alguns problemas ainda que eu não estou dando andamento, questão de som, questão de banheiros, em função dessa decisão ser tomada, até para dar ciência aos demais vereadores. Mas os senhores estão liberados para uma boa e justa causa, né? Então, ao término das votações, por favor, sinta-se à vontade para se retirar. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existe vereador seguinte para fazer uso da tribuna. Ninguém é inscrito, senhor presidente. Muito obrigado. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra do Márcio Rossi. Pedir para incluir na ordem do dia, para a primeira votação, e uma sessão extraordinária, em segunda votação, para a noite de hoje ainda, dos projetos de lei 052 de 2018, que dispõe sobre a permissão e uso de bem público e da outra previdência, que é o par de disposição. E o segundo projeto, que é o 053 de 2018, que autoriza a custear despesas e da outras previdências. Se assim esse plenário entender, se o presidente, senhor puder pôr a votação, que possamos incluir nas votações ainda nesta sessão, e uma sessão extraordinária logo em seguida. Obrigado. Coloco em deliberação e discussão a inclusão dos projetos de lei número 52 de 2018, que dispõe sobre a permissão de uso de bem público e da outras providências, bem como o projeto de lei 053 de 2018, que autoriza a custear despesas das outras providências. Inclusão para a primeira votação e realização de sessão extraordinária. Está em discussão. Somente agradeço a disponibilidade dos integrantes das comissões em emitir parecer favorável, dada a urgência da solicitação pelo Poder Executivo, e agradeço também a disponibilidade e realização de segunda votação, em função, na próxima semana, na segunda-feira, não haverá sessão nessa Casa de Leis, em função do cumprimento do regimento interno das outras sessões. Não havendo mais que discutir com a votação a inclusão dos projetos de lei 52 e 53, os vereadores concordam, permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes a inclusão na ordem do dia para a primeira votação e sessão extraordinária dos projetos de lei 052 de 2018 e 053 de 2018. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 037 de 2018, que autoriza a custear despesas da equipe de dança coreográfica da Fundação Municipal de Esportes e Lazer. Despesas no valor de R$ 1.994,20, referentes à confecção da roupa da equipe de dança coreográfica, que representará o município de Canoinhas nos Jogos Abertos da Terceira Idade de Santa Catarina, na cidade de Rio do Sul. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 037 de 2018 em segunda votação. Antes de submeter esse projeto à segunda votação, só gostaria de esclarecer os professores, os senhores acadêmicos do curso de Direito, que todos os projetos de lei, antes de virem para a votação, todas as discussões são exauridas nas comissões técnicas. Uma vez exauridas, elas vêm para plenário. Então, muitos dos projetos de lei que serão votados nesse momento, justamente de segunda votação, já houve essa discussão, por isso que os senhores vão ver a votação já sem manifestação dos demais edis. É só para esclarecer os senhores, aos alunos e os professores e também a nossa comunidade. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 041/2018, que altera a lei 4.305 de 12 de março de 2008. Altera o artigo 9º e 14º da lei 4.305 de 2008, que dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação do solo urbano de Canoinhas e da outras providências, diminuindo o espaço mínimo de recuo para o alinhamento predial urbano. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 041/2018 em segunda votação. Coloco em
primeira discussão e votação o projeto de lei 207 de 2017 que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos para o desenvolvimento econômico e social do município e da outras providências, com emenda corretiva. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 207/2017 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 036/2018 que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos para o desenvolvimento econômico e social do município e da outras providências. 528 metros cúbicos de cascalho, 4 horas de serviço de máquina motoniveladora e 4 horas de serviço de rolo compressor em favor da transportadora Schluckart Limitada. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 036/2018. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 038/2018 que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos para o desenvolvimento econômico e social do município e da outras providências. 348,79 metros cúbicos de cascalho, 18 horas de serviço de escavadeira hidráulica, 18 horas de serviço de caminhão basculante, 18 horas de serviço de máquina motoniveladora e 6 horas de serviço de rolo compressor em favor da ervateira Zipper Limitada. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 038/2018. Gostaria também de esclarecer aos nossos visitantes que todos esses projetos eles estão à disposição da comunidade através do sistema de apoio ao processo legislativo. Então, pode ser consultado a qualquer momento todo o trâmite do processo. Então, só para esclarecer aos senhores alunos principalmente. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 046/2018 que dispõe sobre a proibição de inauguração e ou entrega de obras públicas inacabadas ou que não estejam em condições de atender aos fins que se destinam. Está em discussão. O senhor vai incluir na segunda. Eu apresento a emenda da segunda votação. Okay. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 046/2018. Primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 047/2018 que institui e autoriza a cobrança de contribuição de melhoria e da outras providências. Contribuição de melhoria relativa à pavimentação asfáltica e obras complementares na rua Antônio Salomão. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 047/2018. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 048/2018 que cria cargos e empregos públicos no quadro pessoal do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Um cargo de médico generalista, um cargo de enfermeiro, 2 cargos de técnico em enfermagem, 1 cargo de servente e 6 empregos públicos de agente comunitário. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 048/2018. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 049/2018 que extingue o cargo de balseiro e adota outras providências. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, doutor Paulo Lins. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu queria deixar um registro acerca do projeto 49, até porque esta Casa Legislativa, durante muitos anos, ela tomou diversas medidas buscando que não ocorresse a desativação das balsas, principalmente a balsa de Taunay, a balsa de Felipe Schmidt e a balsa de Santo Leocádio.
que a balsa de Paula Pereira foi possível através de um procedimento que acabou gerando uma terceirização e essa balsa funciona ainda atendendo aquele distrito. Mas os outros distritos, a comunidade muitas e muitas vezes esteve aqui na Câmara. A Câmara fez reuniões nas comunidades, o executivo passado e o atual executivo não pouparam esforço no sentido de resolver esse grave problema. É uma questão de legislação federal, é uma questão de fiscalização por órgão federal que não permitiu que o serviço funcionasse mais da forma como funcionou aqui historicamente. Eu faço a colocação porque para a comunidade de Taunay, para a comunidade de Felipe Schmidt e para a comunidade de Santa Leocádia é um grande problema, é um grande prejuízo o não funcionamento dessas balsas. Explico para Vossas Excelências, grande parte dos nossos produtores daquela região tem lavouras no estado do Paraná. Se você hoje for aqui na região de Taunay, tem muita gente que planta em São Mateus do Sul, tem muita gente de Santa Leocádia que tem lavouras do outro lado, e isso gera um transtorno enorme, uma dificuldade enorme. Ontem mesmo eu conversei com um produtor, estava com a colheitadeira dele aqui se dirigindo para 3 barras para fazer todo esse trajeto. Então, esse projeto, ele extingue o cargo de balseiro, dá aquele balseiro que era efetivo para aquela finalidade, que hoje não pode mais trabalhar naquela função, a possibilidade de ele trabalhar em outro setor do município. Mas eu quero registrar, e com certeza essa Câmara que tem abraçado muitas e muitas lutas, essa situação de uma futura reativação das balsas é algo que tem que ser trabalhado, é algo que tem que ser analisado. Vem para o município de Canoinhas uma gama enorme de produtos agrícolas que somam na nossa produção anual, que somam no nosso movimento econômico. São canoinhenses que hoje estão produzindo lá, residindo aqui, plantando aqui e também com suas lavouras lá, mas que vão acabar, com o passar do tempo, fixando a sua residência, fixando lá suas instalações, porque é inviável você estar transitando por BRs com um maquinário desse porte como eles fazem hoje. Então, eu quero fazer esse registro especialmente para que aqueles agricultores que nos procuraram aí ao longo da legislatura passada, ao longo dessa, saibam que não é porque se extingue o cargo de balseiro que essa luta terminou. Com certeza, nós temos que, dentro da legalidade, dentro dessa burocracia que é a legislação federal, dessas agências que controlam, que tratam o nosso Rio Negro, o nosso Rio Iguaçu aqui como se fosse um rio navegável da Amazônia, que para eles balsa é tudo igual, eles não sabem que a nossa balsa é uma mera travessia, então eles têm exigências como aquelas balsas que transportam lá centenas e centenas de pessoas, ou toneladas de produto, enfim, de diversos equipamentos. É uma situação diferenciada, mas para a legislação federal isso não é levado em conta. Nós temos que, com certeza, tentar aprimorar, tentar modificar, tentar permitir que essas balsas voltem a funcionar no nosso município. Vamos nessa discussão. Senhor presidente, Palavra do Marcelo Galés. estava ouvindo o vereador Paulo Mendes, que me lembro que em 2013, né, quando essa agência, que me falta o nome, a ANTAC, determinou que o município não podia mais explorar essa travessia, causando um sério problema. Primeiro que nós estávamos iniciando, reformando as balsas, né, de Santa Leocádia, com custo alto, como seria Felipe Schmidt e como as demais. Nós tínhamos quatro municípios. E na verdade, o que essa agência fez, o governo federal, foi um desserviço para a população. Tem tanta coisa para eles fazerem, para melhorar a vida do povo, vem com essas histórias aí. Eles confundiram o Rio Negro aqui com o Rio Negro lá no Amazonas, que é a travessia de quilômetros e quilômetros, né? A nossa balsa, as nossas balsas eram para produção e transporte de produtos agrícolas, principalmente. Claro que algumas pessoas também haviam carros, mas havia total segurança ali, né? Ou na grande maioria havia essa segurança. E aí o que aconteceu com isso? Como nós tivemos que terceirizar no primeiro momento, até apareceu alguém achando que ia ganhar dinheiro. Mas quando viu que ia ganhar menos do que se imaginava, abandonou. E aí ficou a população.
E eu recentemente vi uma manifestação de produtores lá e de moradores de Frio Xinique, chateados com a venda, né, da balsa como inservível, que de fato está inservível, não adianta ficar com aquela balsa, né, se manifestando o contrário, como se o executivo tivesse culpa nisso. E não é a culpa do executivo. Mas a grande preocupação é como que vai ficar essa situação. Primeiro, teremos condições de fazer uma ponte para transpor o rio nesses 4 lugares? Não. É óbvio que não. Não tão cedo. Né? Não. E como é que vai ficar? O grande prejudicado realmente é o povo dessa região. É óbvio, esses dias, num outro momento que eu estava discutindo, alguém lá no meu distrito falou, tá, a balsa para nós não interessa. Sim, talvez para uma parte do município o vereador Chico não interessa, mas para essa região que é grande produtora de grãos interessa. E esse povo é do município de Canoinhas. Então a gente fica entristecido com isso, vereador Gilmar, pelo desserviço que a ANTAC, né, fez para o povo de Canoinhas. Com os nossos grandes produtores ou pequenos produtores, enfim, com quem realmente utiliza. Agora, a preocupação é, vereador, vamos extinguir os cargos e se lá na frente vamos criar cargo? Né? Porque hoje eu não vejo uma condição do retorno das balsas. Mas terceirizando, será que... Como é que vai ficar? Sabe? Então eu me preocupo com a extinção. Eu sei que esses servidores fizeram concurso efetivo no município, precisam ter uma segurança do que vão fazer, reconheço isso tudo, né? Mas e agora? Então é meio que temerário, do meu ponto de vista, né, respeito dos demais, a extinção desse cargo, porque como é que vai ficar para frente? Enfim, mas só por isso a minha manifestação. Então, a discussão. Palavra do vereador Marcos Bossi. Muito bem, já explanado pelo vereador Paulo, pelo vereador Sérgio, toda a importância das balsas em nosso município, até porque nós temos em torno do rio muitos quilômetros, né, vereador Paulo? Então, o Rio Negro e o Rio Iguaçu, nós temos vários quilômetros, e nesses quilômetros, que são muitos, temos muitos produtores. E utilizamos-se, né, especialmente em Canoinhas, onde a maioria reside em Canoinhas e tem suas terras aqui, tem suas terras no lado de lá. Mas aí ficou muito bem explicado por Vossas Excelências. O que eu queria só fazer a conclusão, vereador Sérgio, com relação à extinção dos cargos e o que vai acontecer com eles a partir de agora. Eles não vão ser exonerados, né? Isso tem que ficar claro a todos. E que eles serão utilizados ou colocados à disposição em outros setores equivalentes, com salários equivalentes aos quais eles estão percebendo hoje. E se eles forem para uma função de um salário maior, então eles passarão a ter também essa mesma condição de receber esse salário maior, doutor Paulo. Então, dependendo para onde eles forem, né, que função eles irão exercer, eles terão então os seus salários. Mas uma coisa, apesar de ser triste, de nós perdermos essa condição de trânsito que nós tínhamos com as balsas e com os balseiros, mas de alguma forma ainda eles estão assegurados com o seu trabalho e com o seu ganho. Isso acho que tem que deixar claro à comunidade, que de repente até os nossos acadêmicos estão nos ouvindo agora, mas estão extinguindo, e o que é que vai acontecer com esses trabalhadores, né? Eles permanecerão prestando serviço em outras atividades equivalentes com os mesmos salários, ou se for prestar serviço em setores que terão um salário maior, eles serão ajustados com os setores pertinentes. Obrigado. Com a palavra, vereador Nilson Guerra. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, eu quero aqui aproveitar também e concordar, até o vereador Márcio Tossi acabou respondendo para mim o que eu ia fazer o meu questionamento na questão. Nós estamos extinguindo o cargo de balseiro, né, com certeza é funcionário efetivo do município, como o senhor falou, e então vai poder trabalhar dentro de outras funções dentro da municipalidade. Quero dizer ao vereador Sérgio D'Alessio, ao vereador Paulo Lins, que me lembro bem em 2000, na legislação que eu fui vereador de 2001, 2004,
com Vossa Excelência, vereadora Norma. Diversas vezes nós atendimos ali, realmente, pedidos das comunidades ali, tanto de Felipe Schmidt, Paulo Pereira, Tomás, Santa Leocádia. Quero dizer, vereador Paulo Lins, que realmente é lamentável, né, essa situação, porque eu digo assim, ainda mais eu, como represento a classe produtora rural, como presidente do Sindicato de Produtores do município de Canoinhas, a gente foi diversas vezes questionado, né, com esse assunto, e até com a importância da nossa produção agrícola aqui no distrito de Felipe Schmidt, Paulo Pereira, onde está ali a balsa de Tomás, Santa Leocádia, e a mesa de Felipe Schmidt. Então, quero assim concordar com o vereador Paulo Lins, né, e dizer que está sendo extinguindo, né, o cargo de balseiro, mas não é a Câmara de Vereadores que está fazendo a questão de extinguir o transporte das balsas. Então, esse foi atendendo uma lei federal através da agência UNTAC, né, vereador Célia da Leste. Eu acho que nós podemos questionar isso para o futuro, senhor presidente, até ser através do governo federal. Então vamos fazer um requerimento aí aos nossos deputados federais e do estado, bancada catarinense, que nos ajudem, mas depois ver uma solução. Mesmo com o vereador Célio coloca ali construção de ponte, eu acho que não tem como. Então, eu acho que nós devemos discutir, senhor presidente, para frente, e eu quero aqui lamentar, realmente, porque o que prejudica a economia aqui do município, principalmente os nossos produtores rurais, que plantam ali no vizinho estado do Paraná, isso aí é um prejuízo muito enorme, não só para os produtores, mas como também na receita e movimento econômico para nós aqui, porque realmente, vamos ter que se o vereador Paulo coloca, já estão indo por 3 barras, é o único caminho que tem, como é que vai chegar no Paraná? Né? Então, acaba depois a mesma coisa, fixando residência no outro estado. Então, eu acredito que já para frente, vereador Paulo Lins, nós podemos aí fazer um requerimento por toda a nossa atividade e ver a nossa questão. Eu continuo na sua. Obrigado. Só a título de explicação aos acadêmicos, com relação a esse projeto de lei, ele é de origem executiva, ele veio da prefeitura, através do prefeito aqui para a Casa de Leis. Ele passou pela análise das comissões técnicas dentro dos prazos regimentais e é emitido um parecer conjunto das comissões de Justiça e Redação, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Os relatores desse projeto foram os vereadores Célio Galés e Chico Mineiro. E na fundamentação do relatório, eles arguíram o seguinte: o projeto de lei visa extinguir o cargo efetivo de balseiro do quadro funcional do município de Canoinhas. Fundamento e voto do relator. Conforme a justificativa apresentada em nosso município, o transporte aquaviário ocorre através da prestação de serviço terceirizado por determinação da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC. A lei orgânica do município traz, entre outros dispositivos que atribuem legalidade à proposta em apreço. Artigo 12. É de competência privativa do município legislar sobre assuntos de seu peculiar interesse. Artigo 66. Compete ao prefeito, entre outras atribuições, a iniciativa das leis na forma e caso prevista na lei orgânica. Artigo 42. São iniciativa exclusiva do prefeito municipal as leis que dispõem sobre a criação, transformação e extinção de cargos, funções e empregos públicos, administração direta, autárquica ou fundacional e aumento de sua remuneração. Portanto, a proposição está dentro da legalidade e regimentalidade, bem como adequada técnica legislativa, não havendo nada que impeça a sua regular tramitação, e nesse sentido é meu voto para que se encaminhe a proposta ao soberano plenário para apreciação. Então, essa é só uma explicação, antes de colocar a votação, agradeço aos vereadores pela compreensão, mas para dar ciência aos acadêmicos e agradecendo a presença deles para saber o funcionamento de trâmite de um projeto de lei. Não havendo mais que discutir, voto em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 049/2018. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de resolução número 004/2018, que concede homenagem de amigo de Canoinhas, Ervadeira Selene. Está em discussão. Só esclarecer mais uma vez a comunidade
presente, está sendo criado aqui nesta Casa de Leis, assim como foi feito pelo presidente que me antecedeu, o vereador Márcio Dossi, é a Galeria do Contestado, que narra um pouco da nossa história relativa à Guerra do Contestado. Estaremos também fazendo nessa Casa de Leis um memorial com relação à erva mate, a importância econômica, a importância cultural, né, para os munícipes. E dentre as atividades que haverão, uma delas vai ser concedido um tipo de amigo Canoinhas, ervateira selene, que nesse ano completa 100 anos de existência. Então, em função disso que está sendo, né, concedido um título de amigo, né, em função de toda a questão econômica, cultural, né, que representa a ervateira selene para o município de Canoinhas. Não havendo que discutir, coloco a votação dos vereadores que aprovam a permanência com questão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de resolução 004/2018. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 052/2018, que dispõe sobre a permissão de uso do bem público e da outras providências do Parque de Exposições Ouro Verde pela Associação Canoense de Turismo Rural, ACATUR, para a realização de eventos no dia 5 e 6 de maio de 2018. Está em discussão. Não havendo que discutir, com a votação, os vereadores que aprovam a permanência com questão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 052/2018 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 053/2018, que autoriza a custear despesas da outras providências. Despesas no valor de R$ 5.760, referentes a evento promovido pela Associação Comercial Industrial de Canoinhas, bem como a cessão de uso de tendas e palco de propriedade do município. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam a permanência com questão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 053/2018 em primeira votação. Passamos aos requerimentos. Solicito a senhora, a segunda secretária, a fazer a leitura dos requerimentos. Requerimentos. Requerimento 259 de 2018, de autoria do Edil Chico Mineiro, solicita que seja encaminhado requerimento parabenizando a senhora Tangrian Vieira, assessora e coordenadora da Escola de Educação Básica de Irmã Maria Felistas, e aos alunos que participaram do projeto Recursos Hídricos, Desafio e Possibilidade, Atualidade e Futuro. O projeto, iniciado pela coordenadora da escola, está na 5ª edição, mostrando como é importante pensar no futuro numa visão escolar com a interação de órgãos e instituições públicas. Está em discussão o requerimento 259/2018. Senhor presidente. Palavra do vereador Mineiro. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, alunos da terceira fase de Direito, internautas, esse requerimento eu fiz porque eu achei de tamanha importância, né? O projeto aí do Colégio Irmã Maria Feliz, na pessoa da Teliana, que usou também o meu projeto de lei, né? O projeto de lei 2001, sobre a medida para evitar a contaminação dos cemitérios, né? Que foi muito importante, inclusive Corupá já também abraçou essa ideia, já mandei um projeto para eles e eles estão lá já colocando em prática, né? E fiquei muito feliz quando o prefeito em exercício, Renato Pique, então, na sua atividade legal, sancionou a lei, né? Fiquei muito feliz, ele discutiu um pouco sobre o artigo 5º da lei, mas fiquei feliz. E também, os alunos quiserem uma cópia sobre esse projeto, que é muito interessante, porque nós se preocupamos muito com o meio ambiente, com aquilo que nós vemos, que está passando por cima dos nossos olhos, mas aquilo que está lá embaixo, os recursos hídricos, às vezes nós não vemos e deixamos passar batido. Então, é muito importante a gente, né, fazer esse requerimento, e se os vereadores estiverem disponíveis e quiserem assinar junto, com certeza eu abrirei para que não pare só esse projeto do Irmã Maria Feliz, mas também em outras escolas, que venham também mostrar aqui para nós como fez a escola na pessoa da direção e também da coordenadora da Tangrian. Seria isso, senhor presidente. Também essa discussão. Consulto os vereadores se gostariam de assinar em conjunto com o vereador Chico Mineiro. Vereador Chico, como eu havia falado naquele dia, o seu projeto realmente é muito interessante. É extremamente importante dar ciência à comunidade
que a contaminação dos lençóis freáticos é muito séria. Então o projeto vem ao encontro realmente na questão da preservação, né, desses nossos lençóis freáticos. E aproveitando o gancho e a sua oportunidade também, eu já estava estudando e trazer conhecimento da comunidade um projeto de lei que dispõe sobre o programa de conservação, reuso e reaproveitamento da água e outras providências. Esse projeto de lei, vereador Chico, eu comentei aquele dia, que em função de muitas pessoas estarem questionando o pagamento da taxa de esgoto em função da taxa de consumo de água, inclusive nós vamos promover uma audiência pública com relação a isso nessa Casa de Leis, nós vamos estimular através de um projeto de lei que as residências com metragem acima de 100 metros, né, seja obrigatória a construção de uma cisterna para a captação de água da chuva. Hoje eu tenho isso na minha residência, nós lavamos calçada, nós molhamos as plantas, enfim, com água de reuso, lavamos o carro, enfim. Nesse momento até de estiagem, né, esse também projeto vem ao encontro daquilo que o senhor está trabalhando muito bem, a questão ambiental, mas que, embora seja, a vereadora, uma medida um tanto quanto antipática, de você determinar que a pessoa faça uma cisterna, mas o custo-benefício, não só para a pessoa que fizer, mas para as futuras gerações, é muito grande. Então, em função disso, o vereador Chico, também estaremos reapresentando o projeto de lei que foi apresentado em 2010, né, inclusive pelo vereador Porcão na época, e infelizmente foi vetado. Nós estaremos, para as próximas sessões, estamos estudando para a apresentação nesse plenário. Não havendo mais que queira discutir, coloque em votação os vereadores que aprovam a permanência com questão, os contrários manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei, o requerimento, 259/2018, assinado por toda a dignidade. Requerimento 260 de 2018, de autoria do Edil Mário, requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos e à senhora Viviane Colares, secretária do Planejamento, solicitando informar o nome da empreiteira responsável e o motivo da paralisação das obras de asfaltamento na rua Bernardo Usen, no segundo trecho. Está em discussão o requerimento 260/2018. Por favor. Com a palavra, vereadora Thelma Brito. Eu quero parabenizá-lo pelo requerimento, senhor presidente, e até fazer um comentário que, além da paralisação desta obra, já há danos em alguns trechos que foram colocados aqueles blocos de meio fio, e também eu estive andando, que ali eu percorro aquele trecho de vez em quando, e eu vi que há falta de grelhas de sarjeta em alguns locais. Aí depois a gente tem o acúmulo de águas que não tem para onde ir e vão se formando aquelas crateras no asfalto, né? Então aí vem de encontro com a qualidade das obras públicas, o bom uso dos recursos públicos que a gente fala há tantos anos, né? Então era isso. Eu parabenizo e acho que a gente tem que fiscalizar, a gente como população tem que ajudar a fiscalizar e que tudo fique muito bem feito. O requerimento é autoexplicativo, e aproveito também os acadêmicos aqui presentes. Esse requerimento ele foi formulado em função de uma solicitação da diretora da Escola Básica Municipal, Maria Lobatel Pires, que reside nas proximidades e me questionou, como representante dessa Casa Legislativa, o porquê, né, dessa obra ter sido paralisada. Eu busquei as informações junto à Secretaria de Planejamento e agora estou solicitando uma via requerimento, que seria um documento oficial, para que se formalize essa resposta, para que nós possamos dar ciência a toda a comunidade do que está acontecendo na relação à paralisação daquela obra. Não havendo mais que discutir, coloco em votação. Os vereadores concordam com a questão, os contrários manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o requerimento 260/2018. Requerimento 261 de 2018, de autoria do Edil Paulo Linsky, requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos, solicitando informações sobre quais as providências práticas e jurídicas estão sendo tomadas para a abertura da rua Henrique Zorg como a rua Adão Tisca. Está em discussão o requerimento 261/2018. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores concordam com a sugestão, os contrários manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o requerimento 261/2018.
Requerimento 262 de 2018, de autoria do Edil Paulo Klinsky. Requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Ivan Gomes da Silva, secretário de Habitação, solicitando que encaminhe a esta Casa de Leis toda a documentação relacionada à empresa anterior do programa Lar Legal, processos de cada loteamento, etc. Está em discussão o requerimento 262 de 2018. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Célio Galense. durante a noite de ontem a gente já tratou desse assunto, discutiu exaustivamente até, e eu até imaginei que o vereador Paulo Mendes ia fazer um requerimento mais elaborado, né, e não só apenas da empresa anterior, mas dessa também. Mas como o vereador não se encontra presente e respeitando, eu só sou favorável ao requerimento, até porque esse assunto de regularização fundiária é algo que de extrema importância para a população, principalmente aquelas que residem em áreas mais distantes do centro, né? São pessoas que, por uma condição financeira, eu diria, não tão boa, acabaram adquirindo lotes, né, que não tinham sua escritura, porque isso representava um custo menor, uma condição facilitadora para a aquisição do terreno pelo custo menor. Porém, disso tudo vem hoje esse problema, que é a falta da escritura. Então, realmente essa empresa que o município de Caminhas havia contratado, não seria bem a palavra contratado, seria um credenciamento, né? Ela deu entrada nesses processos e acabou não, para conhecimento dos nossos acadêmicos, ela acabou não prestando esse serviço como o executivo imaginava e como a população também gostaria, né? Então, o que a gente espera é que ela dê um prosseguimento. Eu hoje ainda fui buscar algumas informações com relação a isso. O próprio judiciário requer alguns documentos, como por exemplo, a cópia do RG não está legível de algum morador, de um dos moradores do loteamento. Isso faz com que o juiz não possa dar prosseguimento no processo. E isso é a responsabilidade de quem? Da empresa. Só que vai dizer isso para isso é no caso de 1 de 100, né? Ou de 50 naquele processo, vereadora Thelma. Essas pessoas não vão compreender isso, né? Não, mas eu já paguei, etc. Eu quero a resposta agora. Então, a gente está cobrando muito isso da empresa, porque a gente precisa, o município precisa, a população precisa, até pela questão de credibilidade do programa Lar Legal, que é do Tribunal de Justiça. Eu creio que vocês já ouviram falar disso. É um projeto importantíssimo, de um alcance social enorme. Então precisa ser alguma escritura no município de Caminhas. Nós temos 2 loteamentos que foram os primeiros, que são de junho de 2015, foram protocolizados na Justiça em junho de 2015. Olha só, vai fazer 3 anos e ainda não tem nenhuma resposta do Judiciário pela falta de documentos básicos, de coisa simples, como por exemplo essa, da falta de uma cópia legível, por exemplo, da RG e CPF. Então, precisa sim que essa empresa nos responda, que o executivo nos diga o que está fazendo, né, no sentido de cobrar da empresa que resolva essas pendências, e aí o quanto antes possamos fazer uma festa por ter uma sentença dessa, né, dando a escritura pública, a matrícula, né, do seu imóvel para a população. A Suelen, a professora Suelen, que é de Três Barras, já sabe que lá em Três Barras já foi entregue 300 escrituras, e era o meu sonho, né, enquanto secretário de Habitação, que também tivéssemos tido essa alegria, não só para o Executivo, não só para mim, né, como então o secretário de Habitação, mas principalmente para o povo de Caminhas. Então, sou favorável a esse requerimento. Estabelece discussão.
Não havendo que discutir, coloco a votação. Os vereadores que aprovam por permanência na questão se complexam manifestos. Está aprovado o requerimento 262/2018 por unanimidade. Requerimento 263 de 2018, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor Marco Tebaldi, deputado federal, agradecendo o repasse no valor de R$ 125 mil destinados para custeio na área da saúde do município de Canoinhas. Está em discussão o requerimento 263/2018. Não havendo que discutir, coloco a votação. Os vereadores que aprovam por permanência na questão se complexam manifestam. Está aprovado por unanimidade de presença o requerimento 263/2018. Requerimento 264 de 2018, de autoria do vereador Paulinho Basílio. O vereador que este subscreve, após ouvir o plenário, atendendo o regimento interno da Casa, solicita que seja encaminhado o requerimento parabenizando o senhor Tufi Michelek Neto pela posse do cargo de secretário de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, desejando sucesso no comando desta importante pasta. Está em discussão o requerimento 263/2018. Senhor presidente, Com a palavra do Paulinho Basílio. boa noite aos colegas vereadores, vereadoras, os acadêmicos de direito, qual, se Deus quiser, os professores ajudar esse ano, estarei concluindo. Parabenizar a professora Suelen pela atitude de trazer os acadêmicos mais próximos da prática, né, da legislação. Cumprimentar alguns amigos ali na plateia, Thomas, o Robert, Micael, Manuel, o Nilson também está por ali, enfim, a todos que se fazem presentes aí, o Juliano, agradecer a presença de vocês. O requerimento ele é bem autoexplicativo, senhor presidente, mas é bom a gente comentar. O Tufi eu conheço de longa data, ele é oriundo das fileiras da JPDD e agora assumiu na segunda-feira, eu estive lá ontem, né? Por isso cheguei 5 minutinhos atrasado ontem. Estive lá lhe parabenizando, e é mais um amigo aqui do norte de Santa Catarina que ocupa um importante posto. Então eu ainda vou fazer visitas aí ao Luizinho da Fundação Cultural, né? Para que a gente possa estreitar essas relações, ao secretário Paulo também, porque o Tufi com certeza nos atenderá de uma maneira especial, por ser um amigo aqui de Canoinhas e também encontrar muitos amigos aqui nessa terra. Por isso fica a parabenização para ele. Muito obrigado. Estamos nessa discussão. Não havendo que discutir, com outra votação, requerimento 264. Os vereadores que aprovam por permanência na questão se complexam manifestam. Está aprovado por unanimidade de presença o requerimento 264 de 2018. Era o que tínhamos. Muito obrigado, senhora secretária. Passando às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador Edmilson Berto. Com a palavra do Edmilson Berto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, quero cumprimentar aqui aos canoinhas que nos assistem, aos acadêmicos de direito, cumprimentar a professora Sueli, né? Satisfação em ver, a Sueli trabalhou conosco, eu fui secretário regional da STF, né, Sueli? Um abraço, seja bem-vindo. Nosso amigo Ivan Estranho, um abraço também. Na verdade, senhor presidente, eu estou a comentar ali em matérias lidas no expediente, deixa eu comentar agora as expressões pessoais. Em resposta ao requerimento 155, aliás, ofício 16.1889 da empresa 8, o requerimento que nós fizemos no mês de março, início de março, solicitando ali a melhoria na parte sinal de internet, na verdade do serviço, fartura, ali do distrito de Paula Pereira. Então a gente recebeu aqui o ofício da OI, informando que a solicitação foi encaminhada ao setor responsável, após a conclusão comunicaremos o resultado da análise realizada. A gente espera que realmente eles só estão respondendo, né, referente ao requerimento. Mas eu quero dizer aqui, porque quando a gente formulou esse requerimento aqui, foi um pedido da Associação de Moradores da Propriedade do Serviço, da Fartura,
E depois aquilo, lógico, saiu na imprensa, tudo, então gerou uma expectativa e todo mundo, até o pessoal me procurou, me dizendo, até que enfim, agora nós vamos ter sinal de internet, vamos ter telefone aqui funcionando, porque realmente não tem sinal. Não é, acho que só ali é precário em todo o nosso interior do município. Então, pela resposta que veio aqui da Kátia Garbim, que é executiva das Relações Institucionais, a gente espera então que realmente estamos dando o resultado da análise a ser realizada. Não tem que fazer, é só colocar a antena, são os contribuintes que estão esperando isso há tempo. Então, senhor presidente, a gente espera realmente então que a Lui atenda esse pedido ali dessas localidades ali do interior. Nós estamos aí realmente sem sinal de internet e de sinal de telefone. É o que continua, senhor presidente. Muito obrigado. Vereadora Norma Pereira. Com a palavra, vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, professora Suelen, alunos da terceira fase de Direito, uma honra tê-los aqui. Cumprimentar o Nilson, o Efraim, os servidores da casa e internautas. Da mesma forma, senhor presidente, eu me manifestei no momento da matéria lida no expediente e eu gostaria de manifestar sobre duas respostas. Uma ao requerimento número 32, que nós enviamos uma moção a todos os deputados estaduais relacionada à questão da nossa gerência da saúde e da gerência da educação. O que causa estranheza é que o tom das respostas, quase que sem exceção deles, é que se fazem referência, assim, em relação à Secretaria de Estado da Saúde, fomos informados de que os entendimentos para caminhos de região giram em torno da construção de uma nova unidade de saúde, tendo em vista a continuidade da necessária prestação dos indispensáveis serviços de saúde dispensados à população. O que causa estranheza é a falta de conhecimento das pessoas. Nós tínhamos aqui tanto do laboratório quanto da gerência da saúde, sede própria, todos os servidores concursados lotados para atuar aqui, a despesa de energia elétrica, água, internet, manutenção do laboratório, de toda a estrutura girava em torno de R$200 mil ano. E as respostas que nos vêm são essas. Até agora nós recebemos a resposta, se não me falha a memória, de 5 deputados estaduais no total. E isso que me causa uma estranheza sem precedentes. E leva a gente a continuar lutando pela essencialidade e o não retrocesso do serviço público que nós temos aqui na nossa cidade desde 1994. E eu ainda continuo, e aí os nossos estudantes de Direito, a professora Suelen até podem nos ajudar, como pode um decreto revogar uma lei que foi criada lá em 1994, em cima da 8080, que era da descentralização do SUS, a regionalização da saúde, enfim. Nós temos que continuar nessa luta para que esses serviços, tanto de gerência da saúde quanto da educação, permaneçam intactas aqui na nossa cidade. E hoje eu conversava com um professor de Porto União. Imagine que lá em Porto União eles precisam vir até a Canoinhas do dia que o gerente de São Bento vem até aqui. Se ele tiver um problema mais grave, ele terá que ir até São Bento do Sul. Porto União até aqui são 75 quilômetros, Porto União serão mais quantos? E de lá seguir para a regional de Mafra. É um descompasso, um retrocesso, não tem. Nós temos que continuar nessa luta. E também, senhor presidente, nós montamos aqui um dossiê sobre as questões relativas à falta de perícias do INSS na nossa cidade. Encaminhamos ao nosso prefeito e que a nossa assessoria jurídica tinha estudado a viabilidade de um município propor uma ação civil pública. E a resposta nos veio que realmente a assessoria jurídica do município entende que não tem legitimidade para tal e que a competência institucional seria da Defensoria Pública da União ou do Ministério Público Federal. Então, eu peço para a assessoria da Casa que elabore requerimentos para nós votarmos na próxima sessão, encaminhando para a Defensoria Pública da União e para o Ministério Público Federal para
diante de todo o dossiê que nós temos e de todas as respostas que vieram de várias entidades do INSS, nós possamos ter um resultado satisfatório e que atenda a nossa população adequadamente. Seria isso, senhor presidente. Vereadora Thelma Blake. Com a palavra, vereadora Thelma Blake. Parabéns pelas suas colocações, vereadora Norma, e complementando, né, quando Vossa Senhoria diz que a gente tem perdido muitas coisas aqui na região, a gente não vai ser redundante, nós que Regional de Saúde, a Fazenda Estadual, as perícias do INSS. Então a gente recebe essas respostas dos deputados, não vamos ultra generalizar, mas a maioria deles respondem por responder. Eles nem sabem o que está acontecendo, se o prédio é próprio, se é alugado, aí falam em construção, e isso e aquilo, e a gente fica triste porque, como eles não conhecem da região, mas na hora de pedir voto, eles vêm, né? Não conhecem, mas vêm. São ações, o fechamento desses órgãos de extrema importância para a Canoinhas e região, são ações de origem politiqueira, de interesses, de individuais, de grupos, enfim, para prejudicar um político quer prejudicar o outro. Vamos fechar. E eles não pensam na população do município e da região, nas necessidades. No Planalto Norte sempre foi nominado como o primo pobre do estado de Santa Catarina, porque a maioria das coisas vão lá para o sul do estado, Criciúma, Tubarão, enfim. Nós ficamos tristes porque nós sabemos da movimentação, principalmente das ações da Regional de Saúde em Canoinhas, que atendiam os municípios circunvizinhos, e na questão das imunizações, dos remédios, dos medicamentos de alto custo, para os doentes crônicos que dependiam muito desse posto de trabalho. E é inexplicável quando se tem funcionários efetivos, concursados, regularmente contratados. É inexplicável quando se tem um prédio próprio e não se paga aluguel, simplesmente fechar um setor. Isso é para prejudicar politicamente alguém ou algum grupo. E nós, aqui nesta Casa de Leis, temos trabalhado bastante unidos, nós temos uma consciência de união, porque quando nós tratamos de algum assunto aqui, é em prol da população de Canoinhas e região, porque aqui nós não defendemos interesses pessoais e particulares. Aí vamos ver quantos desses que responderam esses ofícios, mal feitos, inclusive, tá? Que vêm aqui pedir votos. Ou aqueles que estão nos representando e que não defenderam esses órgãos para ficarem aqui em Canoinhas. Era isso. Vereador Chico Mineiro. Palavra, vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, parabéns aí até pela colocação, isso é verdade. Vamos fiscalizar, os que vão vir aí, os voadores que estão na hora de aterrissar aqui, né? 4 anos passa, já estão chegando por aí, e os que estão aqui também não estão conseguindo trazer para nós também o que Canoinhas merece, né? Quero parabenizar a Prefeitura de Passos hoje pela inauguração aí do posto de saúde da unidade, aí na Água Verde. Inclusive, citado várias vezes o nome da ex-secretária, da senhora Thelma, né, pela condução do projeto e do andamento, que foi inaugurado hoje, já com a equipe pronta, vereador, médico, assistente, o pessoal para trabalhar no posto. O posto abre as portas com a equipe trabalhando já a todo vapor. Parabenizar também a assessoria da imprensa, a pessoa do Márcio também, aí de toda a assessoria, que o pessoal de Curitiba está assistindo nós lá pela internet, parabenizando a transmissão, que está limpa, maravilhosa, né? Inclusive o Nene da Bodega Barros está lá nesse momento, Serginho, assistindo nós a sessão. Parabéns então à assessoria da imprensa pelo empenho, né, que faz para que tudo corra certinho, tanto na transmissão também quanto na divulgação em jornais e também nas redes sociais. Seria isso, senhor presidente. Vereador Célio Galés. Palavra, vereador Célio Galés. Senhor presidente, eu pretendo ser breve, mas eu preciso fazer 3 manifestações. Primeiro, vereadora, Vossa Excelência falava da falta de peritos, mas o que me chama a atenção é que eu conversava
uma pessoa essa semana que o pai dela, que por conta teve problema na coluna, por algum tempo recebeu auxílio doença, que depois foi transformado em aposentadoria, foi chamada, esse senhor foi chamado agora para fazer uma nova perícia. Para esses casos tem, quer dizer, porque a condição, não, porque o INSS chamou, por isso que eu faço o questionamento, porque assim, e aqui em Canoinhas, porque o que eu imaginei, que eles estão pretendendo tirar a sua aposentadoria. Sabe, então, para essa condição tem, tanto é que foi marcado agora. Eles avisaram semana passada, já dizendo que nos próximos 10 dias já está agendada a perícia aqui em Canoinhas. Aqui em Canoinhas. Exatamente, pode ver que essa notícia causa espanto, né? E me causou espanto, tanto é que eu falei de toda a discussão que teve nessa casa, de tudo isso. Né? E eu faço questão de, na próxima semana, trazer a data, o nome da pessoa, o horário, tudo certinho. Não, já marcaram, já está marcado para Mas sabe, vereador, quem sabe passou o medo da médica, né? Estava com medo de atender aqui. Mas nesse caso é para tirar um benefício que esse senhor já tem. Não é para aposentar alguém, é para dar tentativa de tirar o seu benefício. Né? Então, por isso que eu trago essa notícia a essa casa. Senhor presidente, eu no início da sessão havia solicitado cópia de 2 ofícios e agradeço, porque já em seguida já recebi. Eu faço questão aqui de agradecer ao secretário Hilário Cati, porque na sessão do dia 16 eu havia solicitado a varrição das ruas do Campo da Água Verde, e aí o Thomas, o Roger, filho da dona Marisa, sabe da dificuldade que é a questão do pó, né, que são meus vizinhos ali. E no outro dia, né, já no dia 18, o secretário encaminhou a equipe de varrição e aquele equipamento, né, e a resposta foi o seguinte, né, que já a partir das 7 horas do dia 18, 7h30 da manhã, estavam providenciando, atendendo a minha indicação. Quando a gente pede, às vezes a gente tem que perder o hábito de só pedir. Né? Tem que também, eu sei que isso é obrigação do executivo, eu já estive lá, né, na condição de secretário, eu sei que é obrigação do executivo, mas muitas vezes, por ser um pedido do vereador, acaba deixando para outro dia, outra coisa, isso já foi atendido. O outro requerimento, e veio assinado pela engenheira civil Viviane Bairro Colares, a secretária de Planejamento, porque eu conversei, além do requerimento que eu fiz a ela, eu havia indagado sobre, dentro daquele projeto de revitalização para a Praça Lauro Miller, se havia lá a possibilidade, vereador Chico, vereadora Thelma, da construção de um local para que as pessoas tomem um chimarrão. Eu tenho visto com muita frequência muitas famílias ali tomando chimarrão de todo lado da praça. Eu acho que era interessante, eu até falei para ela, se ela, enquanto secretária de planejamento, enquanto secretaria de planejamento, fazer um projeto arquitetônico, um projeto executivo, porque a gente possa buscar recursos, me propus isso, a buscar recursos para a construção de um local para que as pessoas, as famílias, os jovens, enfim, possam tomar o seu chimarrão ali na praça. Então, a resposta que ela fala aqui é da primeira etapa da revitalização da praça, corresponde à execução do novo parquinho infantil rodeado por bancos que funcionarão como um fechamento e a instalação de piso anti-impacto, mais a troca de todo o calçamento por blocos de concreto intertravado. Custo total desta etapa de R$870 mil. A gente sabe que é um valor grande, mas que pelo menos tendo projetos já facilita você buscar recursos. E eu indagando, perguntei quanto custaria um chimarródromo, digamos assim, em torno de R$300 mil. Para o município de Canoinhas, para a secretaria, talvez seja difícil, mas já que esse ano é uma eleição, já que cada dia um deputado estadual nos ligando, e eu tenho recebido vários
várias ligações, com exceção do rapaz aí da cidade, os outros de fora têm me ligado. E aí ele diz, olha, mas o que Caminhas vai ganhar com isso? De repente é a hora de ter um projeto executivo, né, vereador Edmilson Verca. E a gente conseguir recursos para fazer isso que tem tanta necessidade, mas creio que pensando nos jovens, pensando na família, um chimarrão, como eu disse, seria algo importante para a nossa praça. Então, por isso eu fiz a minha manifestação. Ninguém mais inscrito, senhor presidente. Muito obrigado. Professor Célio, com relação ao chimarrão, no início do ano passado, fiz uma indicação aqui nessa Casa de Leis, inclusive copiando um exemplo lá de São Mateus do Sul, tá, do chimarrão. Eu mandei essa indicação, não só um, mas vários pontos, quiosques, enfim, pergolado, mandei até um projeto, um fornecimento de água quente, enfim. E na apresentação do projeto executivo da reforma da praça, contempla o chimarrão. Não sei se o senhor não teve acesso, lá na Secretaria de Planejamento, o senhor pode conhecer, é bem bacana, inclusive, o projeto. Agradeço a professora Suelen, os alunos da terceira fase do Direito, o senhor José Matheus Langer, Gerson dos Santos Júnior, o senhor Vinícius Scott, o professor Efraim Stein. Dizer aos acadêmicos que a participação não só dos alunos, mas da comunidade dessa Casa de Leis é extremamente importante. Mas não é só a participação como ouvinte. Podem vir para essa tribuna para trazer assuntos de interesse do município, da universidade. É importante a participação dos alunos, dos próprios professores. Tenho conversado com a direção do UNC para que outros cursos também visitem essa Casa de Leis e conheçam um pouco do processo legislativo. E peço aos senhores, assim como peço para toda a comunidade, que toda indicação, requerimento, boa ideia, projeto de lei, tragam para essa Casa de Leis. Eu só vou dar um exemplo que aconteceu hoje. Nós atrasamos um pouco a sessão, justificando o atraso, porque nós tínhamos uma sessão dos vereadores de Mirim, que é um projeto do presidente anterior, Vilmar Sudowski, para a construção de uma nova cidadania com jovens, formação de novos líderes, enfim. Ele tem todo o objetivo e a metodologia especificada no projeto. Mas uma das vereadoras mirins me trouxe aqui uma proposição que aconteceu em Três Barras também, que nós vamos estudar, né, de uma sugestão que entendo ser boa para essa Casa de Leis, vamos estudar de que forma isso é possível, de um projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de seguro-garantia contratual por empresas de engenharia, arquitetura e agronomia ou profissional autônomo, contratados para a realização de obras, projetos e serviços junto ao município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina. Uma adolescente de 12, 13 anos, enfim, trouxe uma proposição que eu acho que é interessante, que vai ser discutido, que vai tramitar nessa Casa de Leis, que vai ser colocado em votação e que vai ser colocado em prática. Eu estou só usando esse exemplo, professora, porque para reafirmar e reiterar a importância da participação da comunidade, né, junto a essa Casa de Leis. Nós vivemos um novo momento nesse país democrático, enfim, nós temos muitas coisas acontecendo. A participação da comunidade tem que ser mais efetiva, até mesmo que as futuras gerações, as futuras lideranças que vão ocupar essas cadeiras aqui, né, as ações que nós implementamos aqui vão impactar decisivamente na qualidade de vida de todos os cidadãos do município. Então, muito obrigado pela participação. Essa Casa do Povo, né, a Casa dos Vereadores, está sempre aberta as portas para recebê-los. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime extraordinário na sequência para deliberarmos sobre os projetos de leis. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Ó princesa gentil do Planalto, ergue a fronte